Bíblia aberta e coração também, porque às vezes a gente abre a Bíblia, tranca o coração e fica olhando para o pastor com a cara feia. Josué capítulo 5. Eu quero, talvez pareça repetitivo, mas eu quero dizer que a gente está muito perto de romper com uma barreira. A nossa vida ela é feita de ciclos. E a gente vai passando pelos ciclos, avançando e conquistando. Passo mais um ciclo, avanço, conquisto. Passo mais um, avanço, conquisto. E como igreja, a gente está perto de passar mais um ciclo, romper a fita e continuar avançando. Mas todo o processo de mudar o nível exige um determinado esforço. Todo o processo da gente mudar de posição, eu estou aqui, Deus está me chamando para ir um pouco mais além, demanda transpirar, demanda esforço. A minha parte eu tenho que fazer. Eu costumo sempre dizer que às vezes a gente se apoia na questão de não, Deus está fazendo, mas a gente transfere o que a gente precisa fazer para Deus e aquilo que Deus precisa fazer a gente quer fazer. A gente inverte a ordem das coisas. O que eu tenho que fazer, só o Júnior pode fazer. O que Deus tem que fazer, eu tenho que parar, sentar e esperar. E eu quero dizer para você, o que Deus precisa fazer na sua vida, você não tem capacidade de fazer e você não pode fazer. Você precisa só esperar Ele, dizer, Deus, eu estou aqui à tua espera. Agora, aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. É você que tem que se levantar, ir em frente, seguir em frente, porque a jornada é longa. E a gente está vivendo um tempo onde espiritualmente eu tenho feito uma leitura que a gente está próximo de subir mais um nível como igreja da Aliança em Realengo. Avançar no processo que Deus tem para a nossa vida. Mas todo esse processo, ele é antecipado de uma guerra, de uma luta. Então se você está numa luta, fique tranquilo. Porque é Deus querendo te elevar o nível e te dando oportunidade de você crescer. Há muitos anos atrás eu estava numa conferência em São Paulo e eu ouvi um homem de Deus e ele falava a respeito de crise. E ele falou assim, crise é a hora de crescer. Crise é a hora de cambiar. Ele era um espanhol, sei lá, ele falava um portunhol meio enrolado. E ele falou, crise é a hora de câmbio. Câmbio é a marcha do carro. Escuta, quem veio de carro, você não saiu da sua casa até aqui, o endereço da igreja, na primeira marcha. Você passou a primeira marcha, o carro só se deu um balanço para sair do lugar, mas você teve que engatar a segunda, engatar a terceira. Aí você diz assim, não pastor, meu carro é automático. Você não trabalhou, mas o motor do carro trabalhou. A caixa de marcha foi trocando as marchas para você chegar até aqui. Eu quero dizer, querido, que é assim também na nossa vida. Momentos de crise é momentos de câmbio, é momentos de mudança, é momentos da gente mudar coisas, primeiro em nós. Porque no momento da crise a gente quer mudar o outro, quando Deus quer mudar a nossa vida. Deus não vai mudar você, Deus está me mudando. E à medida que eu vou mudando, eu vou elevando, eu vou dando passos em direção àquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E tudo à minha volta começa a ficar organizado, ou Deus começa a pôr ordem na minha desorganização. Às vezes nós estamos querendo arrumar a desorganização, mas a nossa vida é a primeira coisa que a gente precisa arrumar no meio das nossas crises. Eu quero dizer para você, pastor, eu estou atravessando um tempo de crise, então eu quero te dizer, é tempo de cambiar, é tempo de você mudar, é tempo de você fazer aquilo que você não fazia antes. Se você continua fazendo aquilo que você fazia antes, você continua na crise, porque Deus ainda, sabe, está te dando uma oportunidade de você mudar, meu irmão. Você entende isso? Escuta, a igreja não é a mesma de quando a igreja nasceu, a igreja é outra. Por que a igreja é outra? Porque a igreja foi passando por processos de mudanças. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Você está passando por processos de mudanças e transformações. Eu vou além, você não é o mesmo de ontem. Ou Deus não quer que você seja o mesmo de ontem. Deus quer que hoje você seja melhor do que ontem você estava. E Deus quer que amanhã você esteja melhor do que você vai sair daqui hoje. Você entende isso, querido? A gente precisa mudar. Agora olha o que diz o texto, versículo número 1 do capítulo 5 do livro de Josué.
Josué assume a liderança do povo. Eu quero primeiro pintar o pano de fundo desse texto. Moisés morre, capítulo 1. Josué está de luto. Deus chama Josué para uma conversa e diz: o Moisés está morto. Levanta você agora e passa, pois, esse Jordão. Escuta, quem era o Moisés? Era o referencial, era o líder de Josué, era o homem que Josué andava na trilha dele, no rastro dele. Você queria achar o Josué, era só procurar o Moisés, porque ele estava colado no líder dele, ele estava colado no pastor dele, não abria mão disso. E diz a Bíblia que Deus chama o Josué e diz: olha, o Moisés está morto. Levanta, pois, agora e passa você com esse povo aí ao Jordão, para a terra que eu prometi por juramento aos seus pais, terra essa que manda leite e mel. Aí escuta, o Josué devia de estar passando pelo seu tempo de luto. E hoje pela manhã eu falei que o luto é um tempo difícil. A gente só enxerga luto, a gente só consegue enxergar a nossa dor. Mas eu quero te dizer, você precisa passar pelo luto e precisa avançar, meu irmão. Você não pode parar no luto. E hoje pela manhã eu contei aqui de algo que eu nunca tinha falado. Deus me trouxe a minha memória. Quando a gente chegou aqui nesse lugar, 2017, a gente estava lavando aqui, estava muita poeira, muita sujeira, arrumando esse altar, preparando tudo, fazendo tudo para a gente ia ter um congresso de jovens aqui. O primeiro evento nosso aqui, primeiro culto foi um congresso de jovens. Era um misto de emoções que nós estávamos vivendo. A gente saiu de um lugar pequeno para um lugar mais amplo. A gente tinha acabado de ter o diagnóstico de que a Cristiane estava grávida. Era um momento assim de explodir coisas novas na nossa vida. Eu falei, cara, agora vai dar certo. E aí, passado poucas semanas, a Cristiane foi fazer o exame. E aí a doutora falou: não, o neném está morto no seu ventre. E assim, pela manhã foi a primeira vez que eu falei desse assunto. Por quê, pastor? Porque o senhor não gosta de falar? Não, é porque eu venci esse luto. Quando a gente recebeu a notícia, Cristiane chorou pra caramba, eu chorei. A gente ficou triste, porque a gente já sonhava com o nenenzinho. A Manu, cadê Manu? Manu sonhava muito mais do que a gente. Chorou a beça quando a gente falou: olha, o neném está no ventre da mamãe, morreu. E a família ficou em luto, a gente lamentou. Mas eu não posso parar. Eu não podia ficar no meu luto, porque se eu ficasse no meu luto, você não estaria me ouvindo hoje. Se a pastora ficasse no luto dela, não tinha Você Capaz, não tinha livro, não tinha nada. Se nós continuássemos no nosso luto, tem gente que está aqui hoje que você nem ia estar aqui. Talvez a igreja estivesse fechada. Eu quero dizer para você, pastor, estou vivendo um luto. Talvez o seu luto não seja a morte de uma pessoa, seja um projeto, um plano que não deu certo, seja uma situação que você não conseguiu dominar ela, seja um problema na sua família, seja um problema na sua alma, seja lá de que ordem foi, você está alimentando esse luto. Eu quero te dizer, Deus está chamando para você e a mim para a gente seguir em frente, porque a gente está perto de romper a fita de um novo ciclo e dar início a uma nova história, um novo capítulo da nossa vida. Mas enquanto eu me detenho no luto, eu não consigo viver o novo. Olhe para o seu vizinho, sabe, faz uma cara de profeta mais esquisita que você tiver e diz: enquanto você não vence o luto, você não vive o novo, irmão. Enquanto você permanece no luto, o novo está aqui, ó. Você só vai tomar ele pela mão, você só vai agarrar, beber dele quando você vencer o teu luto. Você entende isso? Pela manhã Deus me trouxe uns negócios estranhos demais na minha mente, irmão. Quando eu vou pregar, eu não sei o que acontece. Parece que abre a caixa da memória aqui, Deus começa a trazer um monte de coisa. E eu quero dizer que isso não é natural. Não é. É sobrenatural. Porque às vezes eu conversando com a minha esposa, ela fala: você lembra disso, amor? Não.
Fiz isso aqui. Eu falei, poxa vida, não lembro. No outro dia eu estava até preocupado. Eu falei, cara, acho que eu vou no médico. Sei lá, tomar um ginkgo biloba. Os remedinhos que velho toma para memória, né? Eu falei, eu vou tomar essas paradas para ver se dá uma ativada aqui. Porque tem coisa que minha memória não lembra mesmo. Eu fico pensando no amanhã. Tem gente que vive lá no ontem, lá em 2014. Você não me deu bom dia. E ela vive nesse luto, nessa dor a vida toda. E pela manhã eu estava lembrando aqui de uma pessoa que serviu a Deus conosco na igreja. E certa vez essa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, obrigado pelo que o senhor fez. Mas é que a gente chegou na igreja, a gente era uma plantinha. Só que essa plantinha cresceu. E essa plantinha está muito grande para esse vasinho agora. Então a gente está indo para outra igreja. Caramba, durante tanto tempo, irmão. Sabe como eu me olhei? Sabe como eu olhei para o meu ministério? Eu sou um vasinho de R$2 da feira, aquele de plástico. Porque a palavra daquela pessoa, eu sou muito grande para o teu ministério. Eu cresci demais, o seu ministério é muito pequeno para me conter. E aquilo me machucava e me doía. Mas um dia Deus falou, você tem que vencer o luto. Isso aí é um luto na sua vida. Enquanto você fica pensando que você é essa plantinha. Pastor, o senhor é o que agora? Olha o tamanho do vaso, aleluia. Olha o tamanho do vaso, ó. Natural. Sem bomba. Irmão, eu entendi que a igreja é de Jesus e nós somos, sabe o que? Jardim de Deus. A igreja é o jardim de Deus. A igreja não é minha, não é sua. A gente fala com o maior carinho, é minha igreja. Mas a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E nós somos um jardim. E o Espírito Santo toda terça-feira e domingo. Agora domingo ele decidiu vir aqui 2 vezes. 9 horas da manhã, mas ele está jogando uma água forte de manhã aqui, irmão. E 18 horas ele está regando a gente com o Espírito dele. E eu quero dizer que você é esse ramo que está crescendo. Você é essa florzinha que está crescendo. Teve os irmãos que me pegaram ali embaixo hoje, agora na hora de subir, falou, pastor, esse negócio que o senhor falou de manhã que a gente é cravo não ficou legal não. Não é melhor o senhor falar que a gente é cacto? As irmãs são flor e os homens é cacto, é planta do deserto, sabe? Tem pouco recurso, mas a gente se mantém vivo. Então assim, as irmãs aqui da igreja são florzinha e os homens são cacto, rústico, cheio de espinho, se agarrar muito, se pegar muito fere, machuca. Mas aqui é o jardim de Deus, irmão. Vamos lá, eu tô com vontade de pregar, irmão. Tá com vontade de ouvir? Então vamos, que a hora é nossa adversária. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o leste do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o quê? O coração. E não houve mais alento neles, por causa... meu irmão, quando eu leio esse texto eu vibro. Porque o inimigo, quando começou a saber o que Deus estava fazendo no arraial do povo hebreu, dos filhos de Israel, a Bíblia diz que o coração deles desmaia, desmonta, o coração deles começa, sabe, a se derreter, sabe por quê? Porque aquilo que Deus estava fazendo na vida dos filhos de Israel era tão grande que causava pânico e terror na vida dos adversários. Eu quero profetizar que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai causar pânico e terror na vida dos seus inimigos, irmão. E o inimigo não é aquela pessoa não, tá? Não pensa essa onda do vingativo não. Né? Aquele vizinho. O cachorro vai morrer o cachorro. Fica botando cachorro para fazer necessidade na minha porta, vai ver o que vai acontecer com esse cachorro. Não é isso não. Escuta, os nossos inimigos são espirituais.
Inimigo não é o patrão, inimigo não é a esposa, o esposo, é alguém que pisa no teu pé. Não é esse o inimigo, não. Os nossos inimigos são espirituais. E eu quero dizer que o Senhor está sobre você. O Senhor vai adiante de nós. Ele vai na nossa retaguarda atrás para cobrir as nossas costas. Além de estar sobre nossa vida para nos abençoar, além de ir à frente, abrindo portas, além de ir atrás, protegendo-nos para o inimigo não pegar nas nossas fraquezas, Ele está do nosso lado. Porque você vai ter a companhia do Senhor. Olhe para o teu vizinho e diz assim: se você faltar um dia, o Espírito Santo é a minha companhia fiel. Se você não me der mais bom dia, o Espírito Santo vai me dar bom dia, tá bom? Não vou ficar mais chateado, não. Estou com vontade de pregar, quer ouvir? Então vamos lá. Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça facas de pederneira e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça faca de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então o Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque o Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, e todos os homens de guerra, eram o quê? Mortos aonde? No deserto pelo caminho. Eu quero dizer, não basta a gente ser homem. Aqui o texto não está falando homem no sentido de gênero, masculinidade. Aqui está falando de homem no sentido de maduro, responsável. E o texto vai dizer todos os homens e os homens de guerra, porque além de ser responsável, tinha aqueles que eram da batalha, eram os homens de guerra. E diz a Bíblia que todos eles que saíram do Egito morrem no caminho, no deserto. Eu quero dizer para você, querido, deserto não é lugar da minha moradia nem da sua, mas o deserto pode engolir a vida de alguns. Tem uma canção que diz: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Tem gente morrendo no deserto com promessa que não foi cumprida. Por quê? Porque quando esse povo sai do Egito, Deus dá uma ordem: caminhem 3 dias no deserto, parem no meio do deserto e me façam uma festa. Eles caminham 3 dias no deserto, param e reclamam. Eu acho que eu estou sendo repetitivo, mas vale a pena ouvir de novo. A tua murmuração, tuas reclamações podem tirar você do lugar da bênção e levar você ao óbito no meio do deserto e no caminho. Você está na estrada, mas morreu. Era para chegar, mas não chegou. Era para comer da promessa, mas não comeu. Era para viver o milagre, mas não viveu. Por quê? Porque no meio do caminho a gente pode desviar. Eu quero dizer para você, não desvia não, irmão. E quando eu estou falando, não estou falando apenas de desviar da fé, não. Eu estou falando de desviar do propósito. Porque desviar da fé, a gente quando fala de desviado, a gente pensa no cara fumando, bebendo, prostituindo, roubando, fazendo as maiores atrocidades. Mas escuta, tem gente que desviou do propósito. Deus te chamou para algo e você está fazendo outro, você está desviado. Você está fora do que Deus tem para a sua vida. E eu posso dizer para você, de carteira assinada e carimbada e registrado no cartório dos desviados, que eu já fui um deles. Eu estava desviado em 2015, pensando em ser empresário quando Deus me chamou para ser pastor. Assinaram a minha carteira lá no sindicato dos desviados do propósito. Foi pouco tempo, mas quase que eu morro no deserto. Quase que eu fico no caminho. Quase que eu não consigo encontrar o lugar de volta e me arrepender dos meus pecados e voltar para o Senhor. Pastor, o senhor estava em pecado? O senhor traiu a pastora? Não, nunca. O senhor não amava mais a Jesus? Amava Ele de toda a minha força. Mas eu estava fora do que Deus tinha para a minha vida.
Eu estava longe daquilo que Deus me chamou para ser. Eu quero dizer para você, não ande longe daquilo que Deus chamou você para ser. Não ande afastado daquilo que Deus chamou você para ser. E o texto vai dizer que esse povo, eles saem do deserto, no meio do caminho, morre, vai morrendo homem a homem, os homens de guerra vão morrendo um por um, e Deus pacientemente espera o último morrer. Quando morre, só que vai morrendo e vai nascendo. E a geração que nasce no deserto é uma geração que não carregava a marca da circuncisão. Pastor, que marca era essa? Deus tinha feito lá atrás uma aliança com um crente chamado Abrão. Falou assim: Abrão, todo homem nascido na tua casa, no 8º dia, você vai cortar a pele do prepúcio, que é uma pelezinha que cobre a glande do órgão masculino. Você vai cortar. Hoje, o nome disso chama operação de fimose, fazem no menino. Mas só que a operação de fimose com a criança pequena, toma anestesia local, faz a cirurgia, fica em observação, depois volta para casa. Deus fala assim: Josué, pega os homens. Não era menino de 8 dias, era homem. Pensa. Pastor, tinha bisturi, xilocaína para anestesiar. Deus fala assim: Josué, faz faca de pederneira. Sabe o que é faca de pederneira? É pegar uma pedra, ela era bem cortante. Trabalhava a pedra, ela ficava com tipo uma lâmina. Josué vai e faz um monte de faca de pederneira, um monte de pedra muito afiada. E aí ele dá a ordem: olha, gente, todos os homens, vai fazendo uma fila aqui, pegando a senha, porque Deus mandou circuncidar vocês. A circuncisão de um menino durava 40 dias para sarar. De um menino. Agora pensa de um homem adulto já. Escuta, antes deles entrarem na terra, eles estavam perto de entrar em Jericó. Estavam perto de entrar na terra da promessa. Mas antes de entrar na terra, último estágio, eu preciso que vocês façam uma aliança. Ninguém pode entrar na terra se não tiver uma aliança comigo. Porque a circuncisão era a marca da aliança que todos os homens carregavam em Israel. Escuta, pastor, você vai marcar os homens? Você já está marcado. O sangue do Cordeiro já está marcando a minha vida e a sua. Nós já carregamos a marca do sangue do Cordeiro. A marca do sangue do Cordeiro é a aliança que Deus fez conosco. A gente não precisa mais cortar nenhum membro do nosso corpo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós já fomos circuncidados, sabe aonde? Aqui no nosso coração. Eu quero dizer que Deus hoje está querendo renovar a nossa aliança com Ele. Pastor, mas renovo da aliança não é no dia da Santa Ceia. É no dia da Santa Ceia, é o dia que a gente estabeleceu. Mas Deus quer renovar a aliança todo dia. Quem disse que é só na Santa Ceia que você pode comer do pão e beber do cálice? Você pode só comer do pão e beber do cálice aquele que os diáconos servem. Mas todos os dias tem um cálice espiritual e tem um pão da vida que você pode comer e beber dele e ser cheio do Espírito na sua vida todo dia. Ou você deve fazer isso. Esse é o nosso grande problema. É que a gente vive renovando a aliança com Deus só no dia da Santa Ceia. E às vezes... aqui eu não tenho, porque eu não tenho esse costume. Mas eu vim de uma igreja que o pastor, na hora de servir a Santa Ceia, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai lá, pede perdão para o irmão, se reconcilia com o irmão. Aí o irmão Zequinha está brigado com o irmão Zezinho. E aí ele pega o cálice: pô, Zezinho, foi mal, cara, te fiz mal esse mês. Aí o outro irmão, que eu já esqueci o nome dele, que eu falei, é ele mesmo, então. Aí fala para o outro: tá bom, tá perdoado. Aí eles se abraçam, tomam a ceia. Glória a Deus. Quando acaba o culto, tá os dois brigando de novo, irmão. Pau quebrando de novo. Um falando mal do outro de novo. E a gente chama isso de renovar a aliança. Escuta, o que a gente precisa não é de proformes. O que a gente precisa é da essência aqui dentro do nosso coração hoje. E talvez falte isso para alguns aqui. A gente renovar nossa aliança e dizer: Senhor,
Minha aliança está renovada contigo, minha aliança está renovada com meu irmão, porque eu estou pronto para entrar no tempo, na estação e no momento que o Senhor tem para fazer algo novo na minha história e na minha vida. Eu estou pronto para mudança de nível. Você está entendendo isso hoje? Olha o que diz o texto, versículo de número 4. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Verso 5. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Escuta, irmão, o que nos impede de entrar no novo, na nova fase, na nova estação, no novo momento de Deus na nossa vida, são as nossas próprias ações de desobediência às ordens do Senhor. E tem muita gente, já era para estar muito adiante, já era para estar experimentando de coisas muito maiores com o Senhor, ainda não entraram. Pastor, mas será que Deus vai matar a gente? Não, Deus é tão misericordioso. Ele vai nos dando chance após chance, momento após momento, para a gente renovar nossa aliança com Ele, para a gente entrar nesse novo tempo de Deus. Eu quero dizer que Deus está dando mais uma chance para a nossa igreja, para a gente entrar no tempo novo de Deus, para a gente experimentar da novidade que o Espírito tem para a nossa vida. Versículo de número 6 diz assim, verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todos os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra do Senhor sob juramento. Prometeu dar aos seus pais terra que mana leite e mel. Verso 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Terceiro lugar. Eu quero dizer que esse é o tempo onde os filhos irão se manifestar. É o tempo dos filhos se manifestarem. Que filhos, pastor? É a Emanuele, é a Raquel, é os filhos da Márcia, o Flávio, o Israel. Não. Eu estou falando daqueles que receberam a filiação de Deus. Eu estou falando daqueles que são reconhecidos por Deus como filhos. Escuta, Deus não está em busca de servos, de gente para trabalhar. Não, Deus está procurando os filhos. Será que você hoje pode dizer para Deus: Deus, eu quero me candidatar como esse filho. Eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui, pode usar a minha vida. O versículo 9 termina dizendo assim, verso 8: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até quarto lugar. Escuta, eu quero terminar. Tem que ser filho, tem que ser circuncidado, precisa andar em obediência, mas tem que ser curado. Só experimenta do novo de Deus quem é curado. Sabe aquele irmão dodói? Aquele irmão dodóizinho, vive machucado por todo mundo. Todo mundo está errado, todo mundo está na falha, só ele é o certo. Já viu o irmão assim? Gloriano, você está errado. Esse negócio dessa dança aí está feio. Ô Maximiliano, se somos um aí, esse está tudo errado. Você não deixou eu participar disso. Ô Vivian, sua célula não está boa não. Você não é uma boa líder de célula. Ô Diego, você não está tocando esse negócio direito não. Ô Salim, você serve a ser errado. Ô fulano, ô Beltrano. Não, irmão lá, pastor, o irmão não fala comigo. O Beltrano ali é assim. O Beltrano, sabe quem é? É o irmão Dodói. É machucado todo mundo. Só pode entrar no novo quem é sarado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quem é curado fica brigando com ninguém. Quem tem coração saudável
Ele não precisa de brigar com ninguém. Eu quero encerrar falando, pela manhã eu falei sobre Abrão e o Ló. O Ló prospera porque estava andando com Abrão. Só que o Ló estava tão grande. Aí virou para o Abrão e falou: agora eu sou um cacto muito grande e você é um vasinho muito pequeno. Ele virou: ô Abrão, tá dando briga, meus pastores brigando com os teus aí. O Abrão tranquilo, ele sabia que a bênção de Deus estava na vida dele. Falou assim: Ló, não vamos brigar não. Primeiro, você é meu sobrinho. Eu tenho a bênção de Deus. Se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você decidir para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê? Quem é sarado não precisa entrar em confusão. Quem é sarado só... Eu errei com você? Me perdoa? Você vai para a direita? Vai com Deus. Eu vou para cá. A Bíblia diz que o Ló olhou para as campinas de Moabe, tudo verde, e falou: eu vou para lá, Abrão. Era o lugar onde dava para prosperar. O Abrão foi, sabe para onde? Para o deserto onde só tinha pedra. Quem prosperou? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Escuta, irmão, que essa casa seja casa de filhos. Que essa casa seja casa de filhos, mas filhos sarados. De gente com a alma sarada, curada. De gente que não é dodói. De gente que não é cheio de ferida, cheio de amargura na alma. Não estou falando com o irmão, não. Não, eu não falo com as irmãs ali, não, da dança. Não falo mais com esse pessoal do louvor, não. Ainda mais agora esse pastor aí só vive tocando essa guitarra aí. Não, agora eu não falo mais com fulano, eu não falo mais. Sabe, aquele irmão, ele vive numa bolha da santidade dele. Porque só ele é santo, irmão. Escuta, aqui não é lugar de gente assim, não. Depois eu quero te orientar, passa lá embaixo. O banner está bem velhinho. A gente vai renovar ele. Dá uma lida no texto que está lá, irmão. Aqui nós cometemos erros, também acertamos. Aqui nós falhamos, mas nós nos perdoamos. Porque nós somos uma família. E a aliança é a palavra que nos define. É a máxima que eu vou viver, irmão. Eu não espero ninguém super-herói da fé, ninguém que só acerta, não. Não. Eu sei que você vai falhar porque eu já falei com você. Eu só quero que a gente tenha o amor de Cristo no nosso coração. Porque o amor de Deus no meu coração vai me fazer olhar para o próximo e entender. Ele falhou porque tem alguma situação que ele está passando e eu vou perdoá-lo. E no dia que eu falhar, ele vai me perdoar também, porque eu vou estar passando pelo meu dia mal. Você está entendendo? Isso é mudar de nível. Enquanto a gente fica na fralda, a gente fica brigando por tudo, por todos e com todo mundo. Quando a gente se torna maduro, a gente perdoa e anda mais uma milha com o nosso irmão, e o nome do Senhor Jesus é glorificado.